Eu faço previsão de longo prazo na macroeconomia e o pessoal fica debochando de mim, me chamando de mãe de Ná, falando que eu sou vidente, que é impossível prever o futuro. Então vamos analisar esse trem, para ver quem que tem razão, se é eu ou se é eles. Bom, alguns amigos então, eles não entendem de economia e de previsão macroeconômica, ou então se entende está de sacanagem, tá? Então eles tentam me desqualificar, falando que eu sou vidente, que eu sou mãe de Ná. Mas não tem nada disso, gente. O que é que a gente faz? Isso aí, gente, é o beabá da economia. Quando você vai fazer um investimento, você faz uma aposta no futuro. Então você tem que tentar visualizar o que vai acontecer, porra. Como é que você vai fazer um investimento se você não vai calcular o retorno? E é evidente que esse retorno está no futuro, não está no passado. Então, para todo e qualquer investimento, é preciso avaliar, mesmo que seja com um certo grau de imprecisão, o que vai acontecer no futuro. É evidente que você não vai acertar 100%, mas você tem que ter uma ideia. Uma simples ideia já é possível com que você ganhe dinheiro com a sua aposta. E os bancos, eles fazem relatórios, tá, para orientar os clientes deles sobre como investir, então para fazer propaganda dos fundos de investimento deles. E os organismos mundiais, a OMC, a OCDE, FMI, tá, vários organismos mundiais, a Agência Internacional de Energia, todos eles fazem previsão de como que os países vão crescer, como que vai ser a demanda por energia, para que se tome providência, que se faça reforma, se faça investimento, para assegurar o fornecimento dos recursos que a população mundial precisa. Então isso aqui, gente, é beabá da economia. Quem não sabe a relação entre causa e efeito é um completo idiota. Ele não sabe. Se você estudar, você consegue um bom emprego. Se você cuida da sua saúde, a probabilidade de você ter doença é menor. É assim mesmo a vida, porra. Agora, você vai falar que não tem jeito? Só um idiota mesmo. Mas é engraçado que os idiotas às vezes estimulam a gente, entendeu? Eles ficam desafiando a gente. Então o que eu fiz? Eu estou botando, eu tenho um site, um Brasil de Oportunidades, tá? Eu sou um otimista, né? E aí eu estou fazendo um levantamento de todos os papers que já me mandaram até hoje, que eu já achei, tá, sobre o futuro. Então até agora eu já colecionei 9 papers, tá? E mais o World Economic Outlook do FMI, agora de outubro, todos eles falam a mesma coisa. O que eles falam? Fala que os países pobres vão crescer mais rápido que os ricos nos próximos anos, especialmente até 2030. Então a pessoa fala, não, é porque quando acontecer você já vai estar morto, não sei o quê. Então é evidente que a gente faz uma previsão de longo prazo, mas essa previsão também já está se concretizando no curto prazo. Nos últimos 10 anos já aconteceu o que estava sendo previsto, tá? Então todos os trabalhos falam praticamente a mesma coisa. É questão de intensidade, todos apontam o mesmo rumo. Então lá no meu site eu vou botar o link dessa página aqui lá do meu site, tá? Então tem todos os trabalhos, vocês podem, é só clicar, entrar e analisar, porra. Mas o que eles falam, tá vendo? Isso aqui é a parcela dos pobres, essa aqui é a parcela dos ricos em 2011. Tá falando que a parcela dos ricos vai encolher, a dos pobres vai aumentar até 2030. E até 2060 vai continuar aumentando, a dos pobres encolhendo a dos ricos. Todos os trabalhos falam a mesma coisa, que a parcela dos ricos no PIB mundial vai diminuir, a parcela do PIB dos ricos no consumo de energia vai diminuir, é tudo a mesma coisa. Então o que eles falam? A vez dos emergentes. A dinâmica dos mercados da energia é cada vez mais determinada pelos países fora da OCDE. Os países não membros da OCDE são responsáveis por 90% do crescimento da população, 70% do aumento da produção econômica e 90% do incremento da procura de energia entre 2010 e 2035. Tá vendo? Isso aqui eu acho que é da IEA. A China reforça ainda mais a sua posição principal consumidor de energia mundial de energia. Em 2035, consome praticamente 70% de energia a mais do que os Estados Unidos da América. Então a China, para mim, já é maior do que os Estados Unidos, daí só vai ampliar essa diferença. Segundo o consumidor mundial. Embora no mesmo período o consumo energético per capita da China represente ainda menos da metade do valor dos Estados Unidos. Então, eu não estou analisando a vida do chinês, eu quero saber o tamanho da China e o quanto que o efeito China vai influenciar o Brasil. Eu estou preocupado com a vida dos brasileiros, não é com a vida dos chineses. As taxas de crescimento do consumo de energia na Índia, na Indonésia, no Brasil e no Oriente Médio aumentarão a um ritmo ainda mais rápido do que na China. Que é da China. Será? Isso aqui, gente, eu achei até exagerado, tá?
Mas se for mesmo, nós vamos bombar. Então, mas vamos prestar atenção, ó, Índia, Indonésia, Brasil e Oriente Médio. Esses 4 lugares estão com perspectiva de crescimento no curto prazo muito fortes. Aqui, ó, tá parcela de demanda de energia, tá, no mundo. Então, eles detalham aqui, ó, o Brasil, então, no passado, tá, que tem de 75, 2010, 2035. O Brasil, no passado, já cresceu bem mais forte do que o mundo, 4,7%. A previsão aqui para o futuro não tem, tá? O mundo, então, não vai crescer tão rápido o aumento da demanda, da produção de energia, por isso vai ter que economizar, ou seja, o preço da energia vai estar caro, o Brasil, como produz energia, vai se dar bem. Mas aqui nós temos, então, o Oriente Médio, tá? Vai aumentar fortemente, a Índia vai aumentar a demanda, e a China não vai aumentar percentualmente tão rapidamente. Por quê? Porque ela já consome muito. Se ela aumentar percentualmente, ela esmaga o mundo. É esse que é o detalhe, tá? Por isso que a China não pode crescer mais. E o resto do mundo praticamente inalterado, tá? Aumentando um pouquinho. Aqui tem um pouco de os emergentes, né? Mas o consumo de energia, eu falo a verdade, eu não me lembro nem de onde eu peguei esses dados aqui, mas eu achei o gráfico no computador, vou apresentar para vocês de novo. Então a China já é o maior consumidor mundial, tá? Só vai aumentar essa liderança. Os Estados Unidos é o segundo maior, vai crescer pouquinho. Tá vendo? O país rico cresce pouco, país pobre cresce muito, país rico cresce pouco, país pobre cresce muito, país rico cresce pouco. A Rússia, ela é tida como um emergente, tá? Pelo Goldman Sachs, pelos organismos, mas ela praticamente é um país rico, ela se comporta como um país rico, a população está velha. Então a Rússia eu colocaria ela no meio dos países ricos, Reino Unido e França. Então, que está crescendo mesmo, que é emergente mesmo, é Brasil, Índia e China, dentre os grandes, tá? É mais aquele Next Eleven lá do Goldman Sachs, inclusive está naquela relação lá, tá? Mas vamos pegar o curto prazo, que o pessoal está me enchendo o saco, falando que eu estou fazendo previsão para quando eu for morrer, então eu não posso ser cobrado. Não é questão de fazer previsão, gente, é questão de enxergar o que está acontecendo. Antigamente, os países ricos cresciam tanto quanto os países pobres, tá? E chegaram até a crescer mais em alguns anos. Só que a partir de 1999, ó, aqui foi a crise da Ásia, tá vendo? 98, 99 praticamente empatou. Mas depois que se resolveu a crise da Ásia, nunca mais os países ricos cresceram tanto quanto os países pobres. Então o trem mudou, é nesse início do século XXI. A nova ordem econômica mundial que poucas pessoas conseguem enxergar. Então os idiotas não conseguem enxergar essa diferença aqui entre ricos e pobres. Então os pobres estão bombando nesse século XXI. Quer ver? Vou mostrar mais dados. Outro dado que a gente olha, além do crescimento do PIB, nós temos a poupança. Para mim, a poupança é até mais importante do que o crescimento do PIB. Você pega que depois da crise da Ásia, a mesma coisa, tá vendo? Teve a crise da Ásia em 98, poupança baixa, tá vendo? 99, poupança baixa. Mas depois disso, uma tendência de alta muito forte para a poupança dos países pobres. E, por outro lado, a poupança dos países ricos está caindo ao longo do tempo. Desde o início da década de 90, tá? Talvez com a queda do Japão aqui, né? Então, tem uma tese de que uma população jovem, adulta, tá? Com a população economicamente ativa muito forte, eles tendem a poupar mais. Talvez seja essa da janela demográfica o principal fator do aumento da poupança dos países pobres, tá? Talvez não a única, né? Para nós aqui é o efeito China. E os ricos estão com a população velha, então eles estão mais improdutivos, tá? Eles estão consumindo a pouca poupança que eles fizeram. Então os ricos estão encalacrados olhando pelo lado da poupança, tá? Então talvez por isso que o crescimento deles seja mais baixo, porque eles teriam que poupar e investir mais do que os pobres por causa da lei dos rendimentos decrescentes. Está acontecendo o oposto. Então o mundo está de cabeça para baixo. Na hora que você junta esses fatores, você vê que a parcela dos pobres no PIB mundial está ganhando, tá aumentando. Eu botei aqui os ricos, tá com esse trem no meio aqui, ó. E os pobres em linhas lisas, tá? Esse aqui é partir aqui 2003, tá? Só para vocês verem o que já aconteceu e o que está previsto pela FMI até 2020. Ó. Então a gente vê que a Índia está aumentando. A China é quem aumenta muito mais forte que todo mundo, tá? Isso aqui não está em escala logarítmica, então vocês iriam ver.
E os emergentes, eu acredito que estão ganhando parcela no PIB mundial devido ao efeito China. É a China que está catapultando a grande maioria dos países emergentes. E você repara que todos os países ricos, tá? Aqui, ó, os demais ricos, tudo bem, tá? Não está caindo tão forte, porque tem alguns países que são meio rico, meio pobre, né? Mas o Japão caiu muito forte, foi o primeiro da fila a cair de maneira tão intensa assim. E Estados Unidos com a Europa estão caindo desde, vamos botar lá, desde 1980, tá? É uma queda que foi acentuada aqui começou aqui nos Estados Unidos aqui, ó, com o estouro da bolha das ações, tá? E a Europa agora com a quebra do Lehman Brothers, com essa crise europeia lá, deu uma acentuada. Mas é uma tendência de queda já por envelhecimento, entendeu? Por esgotamento dos recursos naturais, é uma tendência, uma coisa prevista. E os idiotas não conseguem entender esse fenômeno e ficam falando que eu sou mãe de nada. Então vou fazer um desafio aos idiotas. Eu apresentei 10 trabalhos, tá, dizendo que os pobres vão crescer mais do que os ricos. Eu quero que os idiotas me apresentem apenas um falando que os ricos vão crescer mais do que os pobres. Gente. Quero ver se os idiotas têm peito. Falou, moçada?